Sejam bem-vindos ao Podcast On, cobrindo o Festival Mundial de Publicidade aqui de Gramado. Eu sou a Júlia Klein, acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale, e quem está conosco para conversar é a empreendedora social Camila Camilo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Júlia. Então, Camila, vamos falar um pouquinho sobre o painel, né? Dar um início na nossa conversa. O que são novas consciências para novas influências? É o uso daquilo que a gente sabe enquanto indivíduo, o nosso autoconhecimento e a nossa conexão com soluções baseadas na natureza que influenciam ou que geram mensagens que são melhores para as pessoas e melhor para a relação delas com o planeta. Uhum. E tu falou bastante sobre regeneração, né? Eu achei sensacional, porque eu nunca tinha escutado esse termo neste segmento. O que essa mentalidade pode trazer de benefícios, tanto para criadores, para empresas, pessoas no geral? Quando a gente fala de comunicação regenerativa, a conversa é no sentido de como as nossas mensagens podem estimular a vida das pessoas a serem uma vida ecologicamente mais sustentável, economicamente mais viável, socialmente mais justa, mas, sobretudo, como as relações dessas pessoas podem ser melhor. E aí essa relação é a relação de trabalho, é a relação familiar, é a relação das pessoas com a natureza. Uma mentalidade de regeneração olha para o ecossistema que a gente vive e não só para o indivíduo. Uhum. E tu comentou também que o Brasil é o país mais influenciável do mundo, né? Como que, por exemplo, os criadores e as empresas podem mudar essa comunicação, então, para ter essa mentalidade de regeneração? A gente vai continuar consumindo a base das pessoas que a gente admira. Essa é uma realidade. Na função social dos criadores de conteúdo, está o compromisso em estimular um consumo melhor e não em maior volume. E, por exemplo, quem está começando agora, assim, tô vendo aqui, quero começar a fazer um conteúdo com mais consciência e sustentabilidade. Por onde tu acha que essa pessoa pode começar? Eu gosto de sugerir começar por tirar o chinelo, assim, tirar o sapato e pisar no chão da casa, se tiver um jardim perto ou um parque. Começa por andar descalço. A gente precisa sentir a natureza para poder conversar sobre ela. Dá pra gente falar recebendo só um briefing escrito, sabe? Mas é muito mais profundo quando a gente tem alguma conexão. E aí fica a dica que 30 minutos de pés descalços na grama, por exemplo, reduz quase 60% as chances da gente ter inflamações no corpo. E trazendo, então, inclusive, essa questão, fala um pouquinho sobre o que é o Creators Academy. Bom, Creators Academy é uma experiência de mergulho nos biomas do Brasil para pessoas que criam conteúdo. Um espaço em que a gente sente, reflete e depois a gente conta histórias da floresta, das pessoas da floresta e como a gente pode ter uma vida mais regenerativa e mais alinhada com um benefício para o planeta. Acho que é um convite para todo mundo entrar na missão do Krenak de adiar o fim do mundo. Com certeza, isso a gente quer, por favor, né? E para encerrar, assim, vim para o encerramento já, a gente fez ali o jogo do privilégio, né? Eu fiquei até, inclusive, bem assustada com a quantidade de gente que logo sentou na sua cadeira. Como a gente pode repensar os privilégios? E até tu comentaste também a questão de que ninguém quer abrir mão do privilégio, mas como, então, a gente vai pensar nele para pensar no nosso entorno em quem não tem? Boa. A gente falou sobre privilégios climáticos e aí estão literalmente ligados ao quanto você tem de condições econômicas de se adaptar ou de evitar que as mudanças do clima te influenciam. A verdade é que a gente precisa de soluções compartilhadas, elas não são individuais somente, mas a gente precisa de usar a comunicação para educar as pessoas para a adaptação. Então, como que a gente ajuda as pessoas? Sei lá, a gente sabe que tem um aviso de enchentes. Uhum. Será que a comunicação pode estar a serviço de acelerar a mudança de lugar dessas pessoas? Delas sofrerem menos os impactos desses eventos climáticos? Será que a gente pode usar a comunicação como uma força de pressão para políticas públicas de adaptação e de mitigação, para que as pessoas mais afetadas recebam o que a gente chama de justiça climática? Eu quase fiz essa conversa aqui, que era um termo, muita coisa para falar. Mas a verdade é que as pessoas mais afetadas pelas mudanças do clima, que não têm recurso para se adaptar a elas, estão vivendo um cenário de injustiça. Elas estão sendo privadas de várias coisas. Mas a gente tem o poder de, enquanto sociedade,
construir mensagens que ajudam essas pessoas a mudarem comportamentos. Imagina, nas últimas chuvas desse verão, a gente viu, por exemplo, crianças chorando na internet porque não podiam brincar devido à enchente. E aí tinha um monte de gente atribuindo isso sei lá, ao divino, falando que era um desastre porque Deus quis, sabe? Mas a verdade é que não é sobre isso. Tem muita irresponsabilidade e ação humana que pode ser evitada. E se tu pudesse dar um recado para as pessoas se conscientizarem, né, climaticamente, né, a questão de privilégios e também a sustentabilidade, qual seria? Não tem problema a gente ter privilégios. O desafio, o problema é a gente não fazer nada com os privilégios que a gente tem. Então, meu convite, não é nem um conselho, faça todo dia a pergunta que é: como eu posso ter uma vida mais regenerativa? Como eu posso ter uma vida que seja melhor para as pessoas e que seja melhor para o planeta todos os dias? E se a gente se fizer essa pergunta todos os dias, todo dia a gente vai achar uma atitude que a gente pode ter que pode melhorar, sabe? E aí a gente vai trazendo isso para os outros lugares da nossa vida, para o trabalho, para as nossas relações, para a nossa família. Muito obrigada. Com essa reflexão, então, a gente encerra a entrevista com a Camila, né? A gente conversou com a empreendedora social Camila Camilo. Seja muito obrigada pela participação. Obrigada, Juliana, pelo convite. E o Podcast On segue aqui no Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Segue a gente lá no @podcastonfevale para saber nossa rotina de redação e ver o que a gente está aprontando aqui no festival. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. A produção é de Lana Baldaner, eu, Júlia Klein, Jackson Batista e Rodrigo Freitas. A orientação é do professor Marcos Santuário.